E aí galera, Samuel, professor de História, falar um pouquinho hoje sobre Guerra Fria. E aí, já adiantando, eu coloquei aqui essas datas, mas essas datas elas não são específicas, tá certo? Tem historiador que vai colocar como se a Guerra Fria tivesse começado já um pouco antes, 1945, ou um pouco depois, 1949, e que ela terminou em 1986 com a Conferência de Reykjavik, ou então 1989 com a queda do Muro de Berlim. Mas eu coloquei aqui essa anotação que eu acho que é a mais específica, né? Que leva em conta o início ali do Plano Marshall, em 1947, e o fim da União Soviética oficialmente em 1991. Mas enfim, né, o que foi essa Guerra Fria, né, e como compreendê-la? Pois bem, a Guerra Fria é o conflito, a disputa político-ideológica entre, de um lado, os Estados Unidos da América e, do outro, a União Soviética. É um conflito que marca a segunda metade do século XX e que vai, como nós vimos, de meados dos anos 40 até o início da década de 90. Pois bem, e aí, nessa aula é interessante nós pensarmos as nossas reflexões sobre uma série de perguntas. Eu destaquei aqui 3 perguntas principais. Né? Por que o nome Guerra Fria? A Guerra Fria ela possui um início e um fim, um problema que eu já abordei assim que começou o vídeo. Né? E em que contexto ela se insere? Né? Existe um contexto histórico maior ou não? Né? A Guerra Fria é um fenômeno extremamente específico. Né? E quais as estratégias utilizadas pelas potências envolvidas no conflito? Quer dizer, quais as estratégias que foram empregadas por União Soviética, por Estados Unidos, para levar adiante a sua vitória, né? Para tentar coagir, tentar conter o inimigo. Né? E aí nós vamos ver que nós tivemos estratégias diplomáticas, a espionagem, a corrida armamentista e por aí vai. Pois bem, iniciando aqui pelo termo Guerra Fria, né, porque é a pergunta mais simples aqui nesse contexto, o próprio nome já é bem assim significativo. Por quê? Guerra Fria significa que não houve, durante todo esse conflito, um momento de embate direto, ou seja, um momento em que União Soviética e Estados Unidos declararam formalmente guerra uma à outra. Né? Então, o nome Guerra Fria designa esse clima em que, apesar da disputa constante, né, do ambiente de combate constante entre essas duas potências, duas superpotências, não houve um embate direto, né? Não houve um ataque, uma guerra, um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, por isso o termo Guerra Fria. Né? Agora, contudo, o termo Guerra Fria não significa que não houve vários momentos tensos, né? Porque houve, sim, né? vários e vários momentos extremamente tensos. Né? E é interessante essa aula porque hoje Guerra Fria é um tema que está muito aí no jornal. Né? Os especialistas dizendo que o Trump quer resgatar esse sentimento de Guerra Fria, agora contra a China, né? Enfim. Agora, voltando, né? Vamos focar aqui nessa segunda pergunta. Né? Ela possui um início, um fim, em que contexto ela se insere? Pois bem, a Guerra Fria ela possui um contexto geral e um contexto específico. Né? Sobre o contexto geral, primeiramente é importante destacar que sempre houve, ao longo da história da humanidade, essa dualidade, né? Essa disputa entre leste e oeste, né? Esse clima de conflito. Desde lá, né, das guerras médicas entre gregos e persas, passando pelas cruzadas, passando pelo grande jogo que nós vimos quando falamos sobre imperialismo, né, a disputa entre a Inglaterra, representada aqui nessa chart pelo leão, e o Império Russo, né, representado aqui pelo urso russo. Né. Aqui é uma chart que representa a disputa entre Rússia e Inglaterra pelo Irã. Né, o Irã representado aqui como esse gato, né, o gato da Pérsia. Né. E aí chegamos aqui, né, no nosso contexto específico, que é o quê? O pós-Segunda Guerra Mundial. Né, o pós-Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos que compreender o que é que estava em jogo e quais eram as estratégias que, né, adotadas por cada lado. Né? O que é que se passava na cabeça do Stalin nesse momento e o que é que se passava na cabeça do Roosevelt. E aí nós entramos no nosso contexto específico, que é o quê? O pós-Segunda Guerra, ele marca o fim do sistema europeu. Né? O que quer dizer isso? Antes, pode pegar aí, né? Tudo que nós vimos, desde Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, até essa aula aqui.
nós estávamos falando sempre sobre conflitos entre potências europeias, inimizades entre França e Inglaterra, entre França e Alemanha, entre Alemanha e Inglaterra, entre Inglaterra e Rússia, enfim. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, esse sistema em que as relações europeias determinam, né, são fundamentais para compreender o que ocorre no resto do mundo, ele acaba. Então, passam a dominar o contexto internacional duas superpotências. De um lado a União Soviética e do outro os Estados Unidos. Né? E a questão qual era? Né? Nós vimos na aula passada que haviam projetos diferentes em jogo. Né? Enquanto os Estados Unidos, auxiliado ali pela Inglaterra, queria criar uma nova ordem mundial baseada no livre comércio, na livre concorrência, né? E visando também evitar o retorno de uma eventual crise de 29, então por isso ele queria uma maior integração político-econômica, também criando vários organismos internacionais, como o Banco Internacional de Desenvolvimento, o FMI, a ONU. A União Soviética não. A União Soviética ela tinha um projeto diferente. Ela tinha um projeto que era o quê? Ela estava preocupada com garantir a sua segurança nacional, né, e garantir um espaço de influência ao redor do seu território. Quer dizer, territórios como Polônia, como Romênia, esses territórios, Coreia do Norte, esses territórios deveriam ficar sob influência da União Soviética, né, por duas razões. Primeiro, a política de segurança nacional, né, da União Soviética, nesse caso aqui. E a segunda razão, porque esses territórios deveriam ficar sob proteção, digamos assim, sob influência da União Soviética, era também o fato de que o comunismo, é interessante nós lembrarmos, né, que era a ideologia oficial do Estado soviético, ele possui uma matriz internacionalista, quer dizer, da essência do comunismo a ideia de que ele não deve se restringir a um só país. Né? A libertação da luta de classes é uma libertação que é comum à humanidade, que deveria se expandir por todos os países, né? Que inclusive foi um debate que ocorreu na Revolução Russa, como nós vimos. Né? Então, isso de colocar outros países sob a sua influência, né, era uma forma também, na perspectiva de Moscou, de ampliar o espectro, né, de influência do comunismo. E aí, a questão, né, por que eu coloquei isso aqui das políticas de segurança nacional? Porque houve um debate durante muito tempo na historiografia se a Guerra Fria teria sido culpa dos Estados Unidos, culpa de Moscou, da União Soviética, ou então culpa dos dois. Né? Então, uns ressaltavam os Estados Unidos começou com aquelas investidas através do Plano Marshall, da OTAN, não, a União Soviética, com aquele perfil stalinista, belicoso, ela que levou adiante o que desembocou na Guerra Fria. Mas, na verdade, hoje há uma espécie de consenso, muitas aspas, mas há espécie desse consenso na União Soviética, ou na história, de que o culpado pela Guerra Fria foi, na verdade, o conjunto de fatores daquele momento. Né? Então, os dois países estavam preocupados com a sua segurança nacional. A União Soviética bem mais, né, porque havia sofrido bem mais com a guerra, né, perdeu muitas vidas, perdeu muitas cidades, perdeu grande parte do seu parque industrial, enfim. Mas os dois países estavam preocupados. E na medida em que um queria garantir uma parte para se proteger, isso acabava representando uma ameaça para o outro. Né? Por quê? Porque nesse cenário de pós-segunda guerra, não há mais outra potência que possa disputar comigo, né? Vamos supor, eu sou os Estados Unidos. O que eu poderia ver como um inimigo capaz assim de gerar um grande problema para mim era a União Soviética. E, no ponto de vista da União Soviética, eram os Estados Unidos. Né? Então, as investidas de cada um tentando garantir a sua segurança nacional, sua respectiva segurança nacional, é que acabaram desembocando na Guerra Fria. Né? Um passa a encarar no outro o seu inimigo direto. E aí também a destacar o papel que as ideologias têm nessa interpretação. Por quê? Porque é importante lembrar que essa aliança entre União Soviética e Estados Unidos para combater o nazismo e o Japão era uma aliança momentânea, era uma aliança circunstancial. Né? Durante a Revolução Russa, é importante lembrar,
os Estados Unidos mandou tropas para combater os bolcheviques, né, para combater os comunistas, assim como a Inglaterra, o próprio Japão. Então, havia um terror, né, e isso nós demonstramos nas nossas aulas anteriormente, havia um medo da sociedade ocidental em relação ao que poderia sair de Moscou, né, em relação a um eventual avanço dos comunistas. Então, a Guerra Fria é interessante porque o que a diferencia desses outros conflitos que nós vimos aqui, né, cruzadas, o grande jogo no século XIX, enfim, é o forte caráter ideológico, né, o forte caráter ideológico. Você tem um embate não só de dois países, mas você tem um embate de dois países que representam dois sistemas político-econômicos totalmente diferentes, né? O capitalismo e do outro o comunismo. Mas são ideologias que possuem traços comuns, né? Traços comuns. E aqui eu destaco 3. A universalidade, né? Quer dizer, tanto o capitalismo como o comunismo, eles são ideologias que se vendem como possíveis de serem implantadas em qualquer sociedade, né? Então não importa se você era um país em desenvolvimento, um país, né, marcado ali por uma geografia extremamente difícil, né? Muitas montanhas, ou então um deserto gigantesco, ou então uma floresta inexplorada, enfim, se você era um país desenvolvido, se você era um país em desenvolvimento, é possível, né, você ter um bem-estar de alto nível, seja no capitalismo, seja no comunismo, né? Isso é o que cada ideologia se vende, né, como possível. Não estou dizendo que estou dizendo a propaganda de cada ideologia, né? Isso é comum às duas. E o messianismo, né? As duas se vendem como salvadoras da humanidade, né? Como o caminho para a utopia, né? Elas se mostram ambas, né, cada uma à sua forma, como o sistema que vai ser capaz de acabar com diversos males da humanidade, né? Do lado do comunismo, acabar principalmente com a desigualdade; do lado do capitalismo, acabar com a escassez, né? Enfim, dentre outros benefícios, né? Mas o ponto é esse, né? A ideia do messianismo, um sistema que vem para salvar a humanidade. Enfim, isso é comum aos dois também. E a ideia do determinismo, né? A ideia do determinismo, que é o quê? Tanto o comunismo como o capitalismo acreditam, né? Os seus pensadores acreditam que eles vão ganhar, né? O comunismo invoca como argumento o quê? Né? Nós vimos quando falamos de marxismo a questão histórica, né? Desde Marx, passando aí por todos os teóricos que vieram depois dele, né? Lenin, Rosa Luxemburgo, enfim, acredita-se que é uma questão de análise histórica, né? Para você ter certeza de que o comunismo vai vencer, né? Segundo esses pensadores, o capitalismo é cheio de contradições internas, né? Em que em um momento elas vão estourar, né, como em outros momentos da história estourou, né? E essa contradição, essa luta de classes é o que vai levar ao socialismo, né? E do lado do capitalismo, o que os filósofos, assim, os pensadores, principalmente economistas, eu diria, né, argumentam é que o capitalismo, esse sistema de livre iniciativa, livre concorrência, de liberdade para comercializar, seria uma organização natural, né? Natural das sociedades humanas. Quer dizer, segundo esses pensadores, você pode pegar lá um comerciante na Grécia Antiga, né? Uma sociedade, aliás, na Grécia Antiga, que eles viviam em um regime que lembrava muito o capitalismo, né? Você pode pegar ali trocas comerciais no oeste da África, no século XVI, e o esquema em que eles trabalhavam também iria ser um esquema muito próximo do capitalismo. Então, enquanto o capitalismo invoca, né, como argumento para determinar a sua vitória essa questão natural, né, de que seria íncito ao ser humano a organização capitalista, do outro, o comunismo invoca a questão da história, né, de uma determinada interpretação da história que, segundo eles, afirma que, olha, é inevitável, o comunismo é inevitável, a transição para o socialismo, devido às desigualdades sociais, à luta de classes, ela é inevitável. Então, percebam que são ideologias totalmente díspares, mas que possuem pontos em comum, né? Universalidade, é capaz de colocar em qualquer lugar; messianismo, essa ideologia veio para salvar a humanidade; e determinismo, né? Olha, eu vou ganhar, né? E aí, hoje, é interessante para nós, porque hoje
assim, a União Soviética acabou, né? Todo o leste europeu também não é mais comunista. Se você hoje existe um debate sobre se a China seria comunista ou não, né? Enfim, para nós no século XXI, o comunismo parece algo que fracassou, né? Estou dizendo assim, né? A priori, né? Não estou dizendo que fracassou, nem vou entrar nesse debate aí, mas estou dizendo que parece ser algo que fracassou. Então você tende a entrar em uma espécie de anacronismo, né? Querendo interpretar o passado à luz do que você está vivendo hoje, e aí vocês perguntam, como é que a galera acreditava nisso, não sei o quê. E, bem, eu recomendo vocês assistirem, por exemplo, a entrevista do Luiz Carlos Prestes para o Jô, no final dos anos 80. E ele diz, né, com todas as letras, ele diz, tipo assim, não, olha, o comunismo vai vencer. Aí o Jô, não, mas a União Soviética está em crise, não sei o que. Não, vai vencer. Olha, você pode ser torturado, não sei o que, mas 2 mais 2 vai continuar sendo 4, não é? Aí o Jô, E pronto, da mesma forma, o comunismo vai vencer, não sei o que. Era uma espécie de certeza matemática para essa galera, né? Então, enfim, fica aqui a dica aí, quem tiver interesse, né, de compreender um pouco mais sobre o tema, também olhem as nossas aulas sobre as ideologias, né? Porque aqui são ideologias também que buscam a sua raiz lá no século XIX e antes, né? Mas principalmente o comunismo busca lá no século XIX, e tem aula sobre os dois, né? Sobre a linha de pensamento liberal e a linha de pensamento marxista, né? Pois bem, e aí vem a estratégia dos Estados Unidos para lidar com a Guerra Fria, né, com a Guerra Fria. Então, em conclusão ao que nós falamos no slide anterior, a Guerra Fria ela é resultado dessas movimentações de cada país, né, da União Soviética e dos Estados Unidos, para administrar, proteger a sua respectiva segurança nacional, né, garantir o seu status quo no mundo, e que acabaram resultando em uma tensão constante entre os dois países, né? Então, como os Estados Unidos, né, os chamados policymakers, ou seja, as pessoas que estavam fazendo política, que estavam construindo as políticas nos Estados Unidos, como eles interpretaram a situação naquele momento e qual foi a estratégia que eles tiraram para derrotar a União Soviética. Pois bem, surge aí a chamada doutrina Truman, né? O Truman, vocês vão lembrar, é esse cara aqui, né, que é o Harry Truman. Ele era o presidente dos Estados Unidos quando a Segunda Guerra acabou e quando a Guerra Fria começou, né? E aí os assessores do Truman, né, dentre eles o George Kennan, né, o que é que eles conseguiram analisar ali da situação soviética? Eles disseram, olha, é o seguinte, a União Soviética ela vai existir ainda durante um tempo, mas ela não oferece um perigo tão real, nesse momento, estamos falando de 1945. Né? É o seguinte, o que a gente tem que fazer é segurar a partida. Nós temos a chance, nós temos todas as condições para ganhar, e a União Soviética não. Por quê? Porque o sistema soviético, os policymakers aí norte-americanos, né, pensaram nisso. O sistema soviético ele não é sustentável no longo prazo. Ele não é sustentável no longo prazo. Por quê? Porque a União Soviética era uma união de diversos povos diferentes, com diversas línguas diferentes, uma ditadura extremamente sanguinária. Havia perdido muitas vidas nos últimos 30 anos, né? Entraram em 3 conflitos seguidos, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil, depois Segunda Guerra Mundial, enfim. E também perderam grande parte do seu parque industrial. Além de ser um sistema econômico em que a iniciativa, ela também era, digamos assim, muito mais difícil. A iniciativa, digamos assim, de pesquisa, de iniciativa econômica, né? Muito mais difícil do que no modelo norte-americano, por questões de financiamento, que nós vamos aprofundar em outras aulas. Mas, enfim, os caras tiraram a ideia de que, olha, o sistema soviético ele não é sustentável no longo prazo. Além disso, nós estamos em 1945, né? Então, só quem tinha um bomba atômica era os Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram com um território muito menos afetado do que a União Soviética. Então, a ideia deles era o quê? Olha, cabe a nós apenas segurar o jogo. Então, a doutrina Truman era o quê? A diretriz de política externa norte-americana, direcionada para impedir o avanço do socialismo pelo mundo, visando a contenção soviética. Então, pode ser que apareça na prova doutrina Truman, ou então doutrina de contenção. Ou então, o cara pode botar em inglês, mas eu acho meu pai, né? O cara botar em inglês, mas
containment, né? Que quer dizer a mesma coisa, contenção. Então, cabia aos Estados Unidos conter o avanço socialista pelo mundo. Onde surgisse, né? Então perceba, qual é a ideia que sai daqui? Onde surgisse um levante socialista, caberia aos Estados Unidos e eventualmente a seus aliados, né, se unir para impedir que aquele levante socialista, aquela revolução socialista, fosse bem sucedida, né? Então é com base na doutrina Truman que os Estados Unidos vão intervir nas Coreias, vão intervir no Vietnã, vão intervir na América Central, vão querer intervir em Cuba, enfim, com base na doutrina Truman, de que, olha, a União Soviética está estacionada ali no leste europeu, né, no norte da Ásia e tal, de lá não tem como a gente tirá-la. Isso aí quem vai tirar é o tempo. Mas cabe a nós impedir que ela se espalhe pelo mundo. Então entra aí a doutrina Truman, né? E aí eu coloquei aqui em lista, né, as outras doutrinas de política externa dos Estados Unidos que nós já vimos em nossas aulas, né, para fazer também uma recapitulação. Porque veja, quando os Estados Unidos ficou independente, a ideia era o quê? O isolacionismo do George Washington, né? Os Estados Unidos têm que ficar sozinho, não vai se envolver mais com ninguém, e nós vamos pensar apenas no nosso país. E aí depois vem a doutrina do James Monroe, né? América para os americanos, quer dizer, olha, os Estados Unidos têm que começar a abrir os olhos para os seus irmãos na América, né? E ajudar esse processo de emancipação dos países americanos, né? E aí depois vem o Big Stick, do Theodore Roosevelt, né? Que passa a dar uma interpretação que vai basear o imperialismo norte-americano, né? A intervenção dos Estados Unidos, principalmente na América Central e no Caribe. E ainda chegamos na doutrina Truman, né? Em que isso é uma vestimenta de combate ao socialismo, né? Aspas, né? Combate ao socialismo, buscava-se legitimar a interferência dos Estados Unidos em vários outros cantos do mundo, visando impedir o avanço socialista. Porque a ideia era o quê? Basta impedir que a União Soviética amplie a sua área de influência, porque no longo prazo ela própria vai se destruir, né? A ideia era essa. Pronto. E aí, quais foram as estratégias? Aqui nós já entramos na nossa terceira pergunta lá do slide, né? Quais foram as estratégias utilizadas por cada um dos lados nessa disputa para tentar superar o outro, para tentar derrotar o outro, né? E aqui eu agrupei em 4 grupos, né? Estratégias diplomáticas, né? As estratégias de espionagem, as estratégias de interferência militar direta, né? E as estratégias de propaganda. Então, assim, a aula de hoje nós vamos tentar dar um geral, né? Vamos tentar mostrar um panorama geral. Fiz aqui até uma tentativa de mapa mental, né? Mas enfim, a Guerra Fria, utilizando-se, gerou aí, né? Quatro estratégias, né? 4 grupos de estratégias centrais. Primeiro, as estratégias diplomáticas, aí nós podemos dividir entre uma diplomacia através da ajuda econômica e uma diplomacia através de uma aliança político-militar, né? Como o caso da OTAN. A espionagem através dos órgãos de espionagem, como, por exemplo, a KGB, a CIA. A interferência militar direta, lembre-se, né? Como o conflito é frio, né? É uma guerra fria, não é uma interferência militar direta um contra o outro, né? É uma interferência militar direta em um conflito específico, como se for o Vietnã, em que um ajuda um lado e a outra superpotência ajuda o outro. Se você tem isso em mente, você acerta aí, acho que 50% das questões que tem sobre Guerra Fria em vestibulares, né? Que é basicamente querendo saber qual lado é auxiliado pelo outro, né? A outra metade é origens da Guerra Fria, basicamente isso, né? E as estratégias de propaganda, né? Porque, veja, o que cada lado buscava, né? Derrotar o outro. Para derrotar o outro, eu preciso de aliados. Eu vou conseguir aliados através da diplomacia, né? E da propaganda, porque não basta eu ter bons diplomatas, eu tenho que mostrar que o meu sistema, a minha ideologia é viável, a minha ideologia é melhor, a minha ideologia é capaz de derrotar o outro, né? O próximo. E como essa propaganda vai se dar? Essa propaganda ela vai ocorrer através, principalmente, de 3 campos, né? A corrida armamentista, a corrida espacial e a capacidade que cada um desses sistemas vai ter de mostrar que é capaz de proporcionar o maior desenvolvimento social e econômico. Quer dizer, olha, eu sou o sistema que consegue gerar a maior quantidade de bem-estar, que consegue atender melhor as necessidades da minha população, né? Sou o sistema que consegue garantir a maior quantidade de tecnologia bélica, né? Armamentos mais poderosos, que consegue oferecer maior proteção.
Eu sou o sistema que consegue oferecer maior desenvolvimento tecnológico, que vai conseguir explorar a próxima fronteira da humanidade, né, que é o espaço sideral. Enfim, isso entra na ideia de vender a ideologia como a melhor. Então, o objetivo da aula é meio que também ter um panorama geral disso aqui, né? Não vamos nos aprofundar tanto também. Pois bem, primeiro aqui nas estratégias geopolíticas. Então, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, algumas já vão surgir, né? Prestem atenção nas datas, talvez, porque pode auxiliar lá na frente. Então, no campo econômico, o que é que cada lado fez? Olha, uma das principais formas de você conseguir, né, aliados, qual é? É dinheiro, né? Dinheiro, ajuda econômica. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa praticamente toda estava dizimada, né, destruída. Então, os Estados Unidos lançam em 1947, por iniciativa do seu secretário, como se fosse o ministro da Economia lá, né, que era o Marshall, lança o Plano Marshall, que era um plano de ajuda econômica para os países da Europa. E aí, em resposta a isso, a União Soviética vai lançar o Comecon, Comintern, que era uma espécie de, vamos dizer assim, formar uma espécie de bloco econômico entre os países da União Soviética e do leste europeu. Isso aqui foi em 1947. E em 1950, os Estados Unidos lançam também o Plano Colombo, que era a mesma ideia do Plano Marshall, sendo que para a Ásia, né? Então, era um plano de ajuda econômica para os países da Ásia afetados pela Segunda Guerra Mundial, né? Aí tem esse nome Colombo, porque foi a cidade onde ele foi assinado. Salvo engano, fica no Sri Lanka. E aí vem as alianças no campo militar, né? Em 1949, surge a OTAN, né? A OTAN ainda existe, né? E em resposta à OTAN, em 1955, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, ou também chamado de OTV, Organização do Tratado de Varsóvia. Varsóvia, capital da Polônia, né? Um dos principais estados ali no leste europeu, na cortina de ferro comunista. Enfim, a OTAN é engraçado porque nos Estados Unidos ela foi criada em 1949, né, numa época em que a União Soviética já tinha armas atômicas, a China tinha se tornado comunista, você estava com problemas ali envolvendo Berlim. Então, os Estados Unidos achou melhor formalizar essa aliança militar. E é interessante porque vários especialistas no próprio Estados Unidos, né, foram contra a criação da OTAN. Porque disseram, olha, na prática, quando chega mesmo a hora assim, do embate, cada país pensa por si. Né, cada país pensa por si. Isso é marca das relações internacionais. Né? Essa ideia de comprometimento, de alianças militares, assim, ela é muito efêmera. Né? Ela não é uma garantia tão boa assim. Enfim. E no âmbito da espionagem também, cada lado tinha o seu órgão, né? A CIA no âmbito dos Estados Unidos e a KGB no âmbito da União Soviética. Né? Lembrando que o Putin, presidente da Rússia, né, já é o presidente russo com mais tempo aí de governo, depois o líder russo, né, com mais tempo de governo e depois do Stalin, ele era um oficial da KGB. Era um oficial da KGB. Enfim, então aqui para deixar um pouco mais visual, né? Como ficou a divisão de forças entre os dois lados na Europa com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em amarelo aqui você tem o bloco comunista, né? Aliado com Moscou, aliado com a União Soviética e de orientação socialista. E aqui, vem aqui a República Democrática da Alemanha. Lembrando que a Alemanha foi dividida em duas, né? República Democrática da Alemanha e República Federal da Alemanha. Em verde, os países aliados dos Estados Unidos. Os países que ficaram sob comando, sob a orientação capitalista. Né? E aí os que têm um pontinho vermelho são os que integravam a OTAN. Né? Os que integravam a OTAN. Agora, esse mapa ele não está tão adequado porque existem países que só entraram bem depois na OTAN. Né? Por exemplo, quando a OTAN foi criada, em 1949, não tinha Espanha, porque a Espanha era um país isolado, porque era governada por um cara fascista, que era o Franco. A República Federal da Alemanha não integrava a OTAN também, né, porque era uma demanda assim, né, tanto da França como da Inglaterra, como da própria União Soviética, né, de que a Alemanha ficasse isolada nesse cenário militar internacional, né, por conta do fim da Segunda Guerra. Enfim,
E aqui, os integrantes também, esse triângulo azul, eram os integrantes do Tratado de Varsóvia. Né? Perceba que não tem a Iugoslávia e a Albânia. Né? A Iugoslávia e a Albânia, apesar de serem comunistas, eram países que seguiam uma linha própria, uma orientação comunista própria no cenário internacional. Quer dizer, eles tinham relações internacionais, digamos assim, mais versáteis. Né? Eles não seguiam a orientação de Moscou. Moscou tinha muita raiva disso, né? Tentou matar o Tito, que era o líder iugoslavo, várias vezes, mas não conseguiram. Enfim, e aqui no topo a cidade de Berlim, dividida. Né? E aí isso é outra marca muito clara da Guerra Fria. Né? Quando você fala Guerra Fria, você já pensa quase que imediatamente o Muro de Berlim. Né? O Muro de Berlim ele foi construído em 1961. Né? 1961. Por quê? A Alemanha foi dividida, como eu disse, né? Tanto agora como na nossa aula passada. A Alemanha foi dividida em duas. De um lado, a República Federal da Alemanha, né? Oeste, ocidental, capitalista, com capital na cidade de Bonn. E do outro, o lado comunista. Né? O lado comunista aliado com Moscou. E a cidade de Berlim, apesar de ficar toda dentro do lado comunista, ela também foi dividida em duas. E o lado ocidental ficou capitalista e o lado oriental ficou comunista. E aí o que é que acontece? Durante aproximadamente aí, né, 10 anos, mais ou menos, não havia esse muro. Né? Então, vários alemães transitavam de um lado para o outro. Né? Transitavam de um lado para o outro. E o que acontece? Com o passar do tempo, o lado capitalista passou a oferecer melhores condições de trabalho e até de abastecimento, né? Alimentos, condições hospitalares, enfim. Isso levou, né, ao longo desses 10, 15 anos, vários alemães a emigrarem, alemães orientais, a emigrarem para o lado ocidental. Então, visando evitar essa fuga de pessoas, essa imigração em massa, a fuga também de capitais, o Walter Ulbricht, né, líder da República Democrática Alemã, da República Alemã do lado ocidental, ou oriental, mandou construir esse muro. Então, o muro visava o quê? Impedir a fuga de alemães da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Ele foi construído em 1961. E curioso, porque havia um rumor de que a Alemanha Oriental faria isso, e o Walter Ulbricht ele foi questionado oficialmente sobre isso em uma entrevista, poucos dias antes desse muro ser construído, e ele disse, não, ninguém planeja construir um muro. E poucos dias depois, a Alemanha Oriental foi lá, com o aval de Moscou, e construiu esse muro, né, que foi um dos símbolos maiores da Guerra Fria. Né, tanto que um dos marcos finais da Guerra Fria é quando o muro cai. Né. Então você imagina o que foi, né, para a população de Berlim quando esse muro surgiu. Porque ele foi construído basicamente da noite para o dia. Né, em 2 dias o muro ficou pronto. E ao longo dos anos ele foi sendo reforçado, né, não era só um muro, né, passou um muro, aí lá na frente outro muro, aí tinha uma vala no meio, aí tinha torres de vigia, cercas, enfim. Isso aqui é uma foto pouco tempo depois do muro ter sido construído. Então você imagina o que foi a construção desse muro para quem vivia né, na cidade de Berlim. Porque famílias ficaram separadas durante mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Você dormiu num bairro com a sua avó morando em outro, e da noite para o dia vocês estão separados, não podem mais se ver, e você acaba não sabendo, né, o que é que acontece do outro lado com o seu parente. Enfim. E a Alemanha Oriental tem casos assim, absurdos. Né? Quando os dados da Stasi era a polícia secreta da Alemanha Oriental. Quando os dados da Stasi foram revelados nos anos 90, descobriu-se, né, os alemães descobriram que, eu não lembro direito, parece que era um alemão a cada 200 pessoas, 170 pessoas, 176, era um dado bem específico, assim. Mas vamos botar aqui, um alemão a cada 200 pessoas, a cada 200 alemães, era espião da Stasi, trabalhava para a Stasi. Então, o seu vizinho podia estar te denunciando, né? O seu vizinho, o cara que trabalha na firma do teu lado, né? Poderia ser um cara que estava te monitorando para te denunciar para o órgão oficial de Estado. Né? Veja só. Enfim. E aqui sobre a OTAN, só um dado, né, que aí já é um dado que tem a ver mais com os dias atuais. Porque veja só, isso aqui são os países que participam da OTAN hoje, tá certo? 2020. Né? Então você tem aqui basicamente grande parte da Europa. Né? Percebe que já tem Alemanha, Espanha,
Agora veja só, Atlântico Norte, né? Porque era basicamente a galera que estava nessa região. Aí a Turquia entrou nessa organização, a Grécia, e veja só, tem uns países do leste europeu que entraram aqui também. E aí é o que eu queria chamar a atenção, porque depois que a União Soviética acabou, veja só o que é que aconteceu. Né? Antes você tinha, vamos supor, vou botar aqui de vermelho, o espaço que estava sob controle, sob influência soviética, era esse aqui que está em vermelho. Agora veja só quantos países né, que estavam sob influência da União Soviética entraram para a OTAN depois que o muro de Berlim caiu, né, depois que a União Soviética acabou. São muitos, né? E aí eu queria chamar a atenção para o quê? Né? Para que você visse no mapa quando esses países entraram, né? 2004, 2000, anos 2000. Então, assim, ó, veja só, países, aqui no caso do Báltico, esses países faziam parte da União Soviética, né? Esses países aqui faziam parte da União Soviética e hoje são membros da OTAN. Então, por exemplo, hoje a preocupação de Moscou em relação ao que acontece em Belarus, né, o caso lá do Lukashenko, que está passando no jornal, ou o caso da Ucrânia, que não passa no jornal, mas ainda está acontecendo uma guerra civil, principalmente nessa região aqui do país, né, o caso da Crimeia, que foi anexada pela Rússia, é basicamente o quê? É o pavor russo, né, o pavor russo em relação a essa investida, né, de aliados da OTAN que aconteceu nos anos 2000, vindo nesse sentido aqui, veja só, né, a data em que esses países entraram na OTAN, né? Anos 2000 para cá. Os estados bálticos, cadê? A Romênia, Eslováquia, enfim, vários países entraram na OTAN. A Rússia ficou aqui sozinha. Enfim, então, e hoje tem toda essa crítica na OTAN, né? Inclusive partindo do próprio Donald Trump, né? Por que manter a OTAN, né, um gasto militar gigantesco, se desde a sua criação ela era criticada, né, porque na hora do vamos ver é cada um por si, e, bom, basicamente, durante a Guerra Fria, ela nunca foi utilizada durante a Guerra Fria. Ela foi utilizada aqui no contexto dos anos 2000 porque o Bush queria mais aliados para poder patrocinar a sua ofensiva contra o Iraque, né, tendo em vista que ele foi barrado na ONU. Mas enfim, né, isso explica hoje a preocupação de Moscou em relação ao que acontece em Belarus e na Ucrânia, né, porque ele quer manter essa zona de proteção, né, em relação a essa OTAN que está basicamente batendo na sua porta. Então veja aí, né, implicações atuais. Né, a Guerra Fria tem várias implicações atuais. Pois bem, e aí, agora comentando sobre as estratégias de propaganda. Né? Em relação, nós vimos ali que tínhamos basicamente três diretrizes, né? A corrida armamentista, a corrida espacial, e a ideia de vender a imagem de que você, né, o seu sistema era o sistema capaz de proporcionar um maior avanço, né, um maior desenvolvimento social, econômico. Então, a partir dos anos 50, começa a se trabalhar muito com essa noção de que o capitalismo, aliás, havia chegado o futuro, né? A noção de que havia chegado o futuro. Então, os carros adotam esse design futurista, né? Olha, o capitalismo é quem está trazendo a modernidade, né? E do lado da União Soviética, se apostou muito na questão da recuperação, né? Porque a União Soviética havia sido muito afetada pela guerra. Então, por exemplo, a questão, né, de reconstruir cidades como Moscou, cidades como a própria Stalingrado, né? E aqui eu trouxe vários apartamentos, né? Porque reconstruir, criando moradias para as pessoas, né? Moradias para todos, meio que mostrando a ideia de que, olha, eu sou capaz de me reerguer em curto período de tempo, em um período de tempo extremamente curto, e ainda levando em conta toda a população, né? Não levando em conta apenas os mais ricos, mas levando em conta todo mundo, né? Que precisa de uma casa, que precisa de uma moradia, enfim, né? Querendo mostrar essa imagem de uma Moscou pujante, né? Uma Moscou moderna, uma Moscou que é capaz de se reerguer em pouquíssimo tempo. Então, isso aí entra na ideia da propaganda, né? Mas o que vai servir mesmo de propaganda e também de uma forma de amedrontar o outro, né? É a corrida
armamentista. Né? Então, a corrida armamentista ela tem um momento prévio, que é o quê? A explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Então, você tem a Little Boy e a Fat Man, que foram detonadas pelos Estados Unidos em agosto de 1945 para impor, né, a rendição japonesa, porque o Japão até então não quis se render, mesmo todos os seus aliados tendo se rendido. Né? E aí, já discutimos isso, mas vale a pena relembrar, que essas bombas foram detonadas pelos Estados Unidos, aspas, sem necessidade. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque elas foram detonadas, na verdade, como uma forma de acelerar a rendição japonesa, mas também de amedrontar o resto da sociedade internacional, principalmente a União Soviética, e mostrando, né, o potencial bélico dos Estados Unidos. O problema é que, a partir de 1949, a União Soviética passou a dispor também de armas atômicas. E aí começa, de fato, uma guerra nuclear, né? Tentando construir bombas maiores, até que, em 1961, nós temos a explosão da bomba Tsar pelos russos. Né? Você tem a União Soviética, ela consegue a tecnologia da bomba nuclear em 1949, consegue desenvolver a sua bomba em 1949. A partir de 1952, o processo de construção e desenvolvimento dessas bombas ele é aperfeiçoado, então as bombas que antes eram de fissão nuclear passam a ser de fusão nuclear. Isso era uma tecnologia inicialmente norte-americana, né, essa ideia da fusão, mas em 9 meses a União Soviética já desenvolveu a sua própria tecnologia de fusão. Então, assim, as bombas foram ficando cada vez mais perigosas até a explosão da bomba Tsar. Essa aqui é a maior detonação já feita na história da humanidade. Né? Essa detonação aqui, essa bomba, ela foi equivalente, né, a 10 vezes o total de bombas detonadas na Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, incluindo a Little Boy e a Fat Man, que eram outras bombas atômicas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vimos a destruição que Little Boy e Fat Man fizeram em 1945. Pronto, aquilo ali são brinquedos de bebê comparado com o que a humanidade consegue fazer hoje. Né? E aí, essa aqui é a maior explosão na história da humanidade, mas é o seguinte, essa explosão é de metade do potencial que essa bomba tinha. Né? Essa explosão foi, salvo engano, de 50 quilotons, e essa bomba tem capacidade para 100 quilotons, uma coisa assim, mas enfim, é metade, né? Metade. Então, a partir de 1961, e principalmente do que veio depois, que foi a crise dos mísseis, né? Nós vamos ter uma aula específica sobre a crise dos mísseis, mas basicamente foi o ponto assim, mais quente da Guerra Fria, porque quase o conflito ia ser direto entre Estados Unidos e União Soviética, né? E tendo assim, né, como agente aí no meio o regime do Fidel Castro, né? Mas enfim, depois da explosão da bomba Tsar e da crise dos mísseis, o que é que a corrida armamentista acarretou? O fato de que a Guerra Fria ia ser fria até o final. Por quê? Porque era impossível, impraticável, inconcebível que esses países partissem para agressão armada direta. Né? Porque não tem como partir para agressão armada direta com esse arsenal bélico de cada um dos lados. Ia ser suicídio, ia ser brigar para no final disputar gravetos, porque não ia sobrar nada, né? Então, a partir dos anos 60, a Guerra Fria se torna muito uma guerra política, né? É óbvio, havia a possibilidade de implicações militares sérias, mas era uma guerra de disputas políticas, de narrativas políticas, de diplomacia, mas não era inconcebível, improvável que se tornasse de fato um conflito militar, como de fato não se tornou. Né? E aí, até 1968, né, outros países vão desenvolver suas bombas nucleares, como Inglaterra, França, também a China. E em 1968, né, portanto, você já tinha ali 5 países com armamento nuclear, criado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP. E aí, de 1968 para cá, vários países aderiram. O Brasil aderiu em 1998. O Brasil tinha um programa nuclear. Né? Hoje em dia, considera-se que o Brasil tem tecnologia para desenvolver a sua bomba nuclear. Enfim, mas o Brasil assinou em 1998, por 2 motivos. Primeiro, porque a Constituição de 88 ela veda o uso de tecnologia nuclear para fins bélicos.
né? Ela veda. Você pode olhar aí o artigo 21 da Constituição. Não vou lembrar os incisos, mas é mais lá para o final. Ela veda. O uso da tecnologia nuclear tem que ser para fins pacíficos, de acordo com a Constituição. Segundo, isso era forma de garantir também a paz, né, e a maior integração econômica no continente aqui sul-americano, não, então na América Latina. Por quê? Porque nos anos 70, 80, havia ocorrido uma digamos assim, breve corrida armamentista entre Brasil e Argentina. Mas acabou que não foi para frente. Brasil e Argentina passaram por processo de redemocratização até próximos, né? Então, os novos líderes políticos encontraram também nessa ideia de não proliferação de armas nucleares uma ideia de promover a maior integração econômica do continente, né? Até porque nos anos 90, quando surge também o Mercosul, né? Então é como se os novos regimes políticos em Brasil e Argentina estivessem dando adeus, né, às armas nucleares e dizendo oi para a integração econômica, né, via Mercosul. E aí, hoje, assim, só complementando, né, outros países têm bombas atômicas também, né? Índia e Paquistão têm também bombas atômicas, e a Coreia do Norte, né? E foi o único país que saiu, né, que assinou o tratado e depois saiu, né? Enfim, sobre essa estratégia da Coreia do Norte, né, tem uma razão também porque ela fez isso, e nós vamos compreender quando falarmos mais de Coreia, né? Agora, sobre a corrida espacial, né? A corrida espacial ela tem um marco, que é o ano de 1957, né, que na época foi comemorado como o Ano Internacional da Geofísica, o Ano Internacional da Geofísica pela comunidade internacional, comunidade científica internacional. E aí, com base nisso, né, começaram as primeiras propagandas. E em 1957, em outubro, a União Soviética lançou o primeiro satélite a orbitar a Terra, que foi o satélite Sputnik 1. E aí, no mês seguinte, em novembro de 1957, a União Soviética lançou o primeiro ser vivo, né? Aliás, eu não sei se foi o primeiro ser vivo, porque houve testes também com moscas antes. Mas enfim, o primeiro mamífero, né, a orbitar a Terra, em novembro, que é a cadelinha Laika, né, em 1957. E caiu, né, como uma grande surpresa para os norte-americanos. Em 1959, os Estados Unidos conseguiu trazer, né, o primeiro mamífero de volta para a Terra vivo, né, que foi esse macaquinho aqui. Ele foi lançado, mas conseguiu retornar com vida. A Laika não tinha conseguido, em 1959. Aqui em 1961, a União Soviética vai lá, né, quando vocês virem assim, CCCP, quer dizer União Soviética em russo, né, em russo, são as siglas da União Soviética em russo. Conseguiu lançar esse rapaz aqui, que é o Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro ser humano a orbitar a Terra, em 1961. E o Gagarin foi quem revelou, né, a notícia que foi muito impactante na época, né, dizendo qual era a cor do planeta Terra. Não sabia qual era a cor do planeta Terra. E apesar do planeta Terra ter o nome Terra, a cor dele é azul, né? A cor dele é azul. Então o Gagarin trouxe isso foi uma propaganda assim, gigantesca para a União Soviética, né? E é uma propaganda utilizada até hoje por partidos comunistas, né? Inclusive aqui no Brasil. Esse sucesso que o Gagarin conseguiu ter, né? Mas a corrida espacial acaba em 1969, mas a corrida espacial chega ao fim em 1969, né? Quando os Estados Unidos lança sua expedição à Lua, né? Os primeiros homens a andarem na Lua em 1969. E aí, a partir dos anos 70, essa corrida espacial ela vai ficar um pouco menos, assim, digamos, disputada, porque os dois países vão passar a colaborar mais entre si, né? E aí depois do fim da União Soviética, essa colaboração vai aumentar ainda mais. E hoje nós temos a Estação Espacial Internacional, né, que é o grande símbolo disso, né, a presença constante do ser humano no espaço. E temos aí a nova meta, né, que é tentar chegar em Marte. Enfim. E até porque, a partir dos anos 70 também, a questão econômica ela fica mais complicada, né? Porque os anos 50 e os anos 60, até meados dos anos 70, são a chamada Era de Ouro, né? A era em que o desenvolvimento foi sem precedentes, né? A tranquilidade econômica foi sem precedentes. E aí depois, com os choques do petróleo e tudo mais, a situação ficou bem mais delicada. Então, eles passaram a colaborar mais entre si.
E aí, galera, só para concluir, a periodização da Guerra Fria, né? Quer dizer, como a Guerra Fria é dividida para fins de, digamos assim, estudos, né, de análise. Então, os especialistas, eles costumam dividir em 3 grandes momentos, né? A primeira Guerra Fria, que é o auge da Guerra Fria, que vai ali do começo dos anos 40, até aqui 47, que é o ano que se lança o Plano Marshall, que é um dos primeiros movimentos que vai gerar muito atrito entre as duas potências, né? Até os anos 70, né? Então pega aqui os anos 50, os anos 60, o auge da corrida espacial, o auge da corrida armamentista, os momentos mais tensos como a Guerra das Coreias, a Revolução na China, a crise dos mísseis em Cuba, enfim. E aí, a partir dos anos 70, a Guerra Fria entra num período mais calmo, que é chamada détente. Então, a relação entre os dois países vai ficar mais tranquila. Uma série de tratados é assinada entre os dois países, visando conter armamentos nucleares, visando criar uma espécie de colaboração entre os dois, né? Com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, um pouco antes, mas aqui também os tratados, os SALT, né? Também a cooperação espacial, né? Nos anos 70. Mas, a partir de 1979, volta um clima de tensão, né? Volta um clima de tensão muito forte, que é a chamada Segunda Guerra Fria, né? Em 1979, você tem a questão do Irã, né? A Revolução no Irã, você tem a invasão soviética ao Afeganistão, você tem também, em 1980, um pouco depois, né? A eleição do Reagan, que era um político com uma vertente liberal muito mais forte, de oposição à Guerra Fria, ao comunismo, enfim, tudo isso vai colaborar para um fortalecimento da Guerra Fria novamente. Mas aí, ao longo dos anos 80, a União Soviética entra numa crise fortíssima, uma crise econômica, política fortíssima, e em 1991 ela acaba. Né? Ela acaba. Então, o que nós vamos ver ao longo das próximas aulas. Basicamente, os movimentos, os eventos relacionados com a Guerra Fria. Então, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, crise dos mísseis, a própria descolonização e a relação que ela teve com a Guerra Fria, né? Enfim, o que nós vamos ver nas próximas aulas, né, da nossa terceira apostila é isso aí. Então, é isso, galera. Queria agradecer pela atenção de vocês e até a próxima.